E aí, galera, tudo bem? Então voltamos aí, vamos para nossa quarta parte da aula de termoquímica, que é o tema da aula de hoje. A gente vai falar sobre lei de Hess, a famosa lei de Hess, que é a lei da aditividade dos calores de reação. Então, vamos lá para a aula. Então, a lei de Hess, ou lei da aditividade dos calores de reação, ela fala o seguinte, que o ΔH, que é o calor da reação, a variação de entalpia, ela depende apenas dos estados final e dos estados inicial do sistema. Então, se você faz uma reação química, vamos supor que essa reação química ela passa por várias etapas. O que importa é o seu reagente, certo? Que é o ponto de partida, de onde você partiu, e o seu produto final, onde você vai chegar. Tá? Os intermediários, quantos intermediários, e os estados energéticos desses intermediários, isso não altera o ΔH. Tudo bem, gente? Bom, então, o calor da reação, ela vai ser o quê? A soma de todas as reações parciais. Se você tiver uma reação química em várias etapas, você somando o ΔH dessas várias etapas, você vai chegar no ΔH da sua reação final, da sua reação global. Ok, gente? Bom, então, vamos exemplificar aí, fazendo alguns exemplos aí de resolução que usa esse método aí. Bom, então, o método que a gente vai usar é o método da soma de equações. Então, a gente vai ter sempre uma equação que vai ser pedida, tudo bem? Essa equação que vai ser pedida é aquela equação cujo ΔH eu não conheço. Então, vocês estão vendo aí que tem uma equação que tem o ΔH indefinido. Ele está perguntando o ΔH dessa equação aí, a respeito desse processo. Que no caso é o processo de vaporização da água. Então, ele está falando aqui, calcule o calor ou o ΔH de vaporização da água. Então, a gente tem essa equação aqui que representa o processo de vaporização da água, certo? H2O líquido se transforma em H2O gasoso, eu quero saber qual que é o ΔH disso. Tudo bem? Ele fornece para a gente pelo menos duas equações parciais. O que seriam essas equações parciais? São equações que estão relacionadas com aquele processo cujo ΔH está sendo perguntado. Tudo bem? Então essas equações eu vou chamar de equações parciais. E essas equações parciais a gente sempre sabe o ΔH delas. Então vocês estão vendo aqui, eu conheço o ΔH dessa primeira e eu conheço o ΔH dessa segunda, o exercício forneceu para mim. Então, eu vou fazer o seguinte, a equação global vai ser aquela cujo ΔH eu não sei ainda, tudo bem? E as equações parciais são aquelas cujo ΔH são dados, são fornecidos. Então, o que a gente tem que pensar? Bom, eu preciso chegar nessa equação, a partir da soma dessas duas, ok? Bom, mas se a gente olhar bem para a equação global aí, a gente pode ver que o H2O líquido está na esquerda, do lado dos reagentes. O H2O gasoso está na direita, do lado dos produtos. Então eu preciso fazer com que, após a soma dessas duas equações, eu fique com um H2O líquido na esquerda e um H2O gasoso na direita. É isso que eu preciso lá no final. Ok? Bom, pensando assim, e olhando aí para a primeira equação, olha só. Está vendo que a primeira equação, ela tem o H2O líquido aonde? Na direita, mas eu não quero na direita, eu quero na esquerda. Então, eu já sei que eu tenho que inverter essa equação, essa primeira equação aí. E outra coisa, se eu inverter essa equação aqui, gente, vocês estão vendo que eu tenho 2 mols de H2O, certo? E eu não quero 2 mols de H2O, eu quero um só, certo? Eu quero 1 mol só de H2O. Bom, então, além de fazer a inversão dessa equação, eu vou dividir essa equação por 2, certo? Então, se eu pegar essa equação aqui, inverter, e dividir por 2, tudo que está na direita vem para a esquerda. Então, como é que fica? O que está na direita? O H2O. Então, eu vou colocar ele aqui. Só que eu já coloco dividindo por 2, Se aqui o coeficiente é 2, aqui eu vou usar 1. Na equação invertida e dividida por 2. Aí do lado direito eu vou ter o quê? O H2, só que eu vou ter 1 mol apenas de H2 aqui, certo? E O2 eu vou ter meio mol, metade do que eu tenho na equação parcial, ok? Bom, tudo que eu fizer com a equação eu faço também com o ΔH. O que eu fiz com a equação? Inverti, então o sinal vai ter que ser trocado. Por quê, gente? Tem sentido isso? Bom, se essa reação aqui, ela é uma reação exotérmica, então os reagentes têm mais energia do que os produtos. Então, o contrário tem que ser o quê? Endotérmico. Eu estou saindo daqui, onde eu tenho menos energia, para chegar aqui, onde eu tenho mais energia. Então, exatamente o caminho inverso que eu estou fazendo. Tudo bem?
Então tem que trocar o sinal. Se uma coisa é exotérmica, a reação inversa, a reação contrária tem que ser, né, endotérmica. E outra, a energia liberada é proporcional à quantidade de matéria, à quantidade de mols. Se eu estou dividindo a quantidade de matéria por 2, a energia envolvida vai ser 2 vezes menor. Tudo bem? Então eu vou colocar o valor de mais 68 quilocalorias aqui. Tudo bem, gente? Agora a gente vai dar uma analisada nessa segunda equação aqui e vai comparar com o que eu tenho aqui, que seria a minha equação global. Bom, eu tenho o H2O gasoso aqui, tá vendo? E aqui também. Tá do mesmo lado, né? Ambas do lado direito, ambas do lado dos produtos. Ótimo. Mas eu não quero 2 mols, eu quero apenas 1. Então eu vou fazer o que com essa equação, gente? Eu vou dividir por 2, tá? Não vou inverter, né? Porque eu já tenho o H2O gasoso do lado que eu quero, tá? Aqui é gasoso, tudo bem? Gás. Então, eu não preciso inverter, mas eu vou dividir por 2, porque as quantidades que eu quero são 2 vezes menores. Tá? E o ΔH, bom, se aqui eu tenho 116 negativo, aqui eu vou ter metade. Tá? Como não inverter a equação, deixa o ΔH assim mesmo. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou somar. O que dá pra gente cortar aqui? Certo? O que aparece do lado direito numa equação e do lado esquerdo em outra equação eu posso cortar. Por quê? Se eu estou formando aqui e logo na reação seguinte, né, ele está sendo consumido, é porque no final não vai ter. Mesma coisa o H2, ó. Aqui corta e aqui corta. Se eu somar, eu vou ter exatamente aquilo que eu queria. H2O líquido se transformando em H2O gasoso. Tá? Aqui é gasoso. Tudo bem, gente? Bom, e agora? Como que eu faço para calcular o ΔH? Por isso que chama lei da aditividade dos calores de reação. A gente soma, certo? Mais 68 quilocalorias, com menos 58 dá mais 10 quilocalorias. Então quer dizer que para vaporizar 1 mol de água são absorvidos 10 quilocalorias de energia. Certo? Bom, tenho aqui ó, um segundo exemplo aqui para a gente fazer, né, o cálculo, né, do ΔH usando aí a lei de Hess, né, a lei da aditividade dos calores de reação. Então esse método aí a gente chama método da soma de equações. Vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui a equação que representa a formação do gás metano. Lembra que formação é o quê? É uma substância composta, certo? Do lado direito da equação. Do lado esquerdo eu vou ter o quê? Reagentes que são substâncias simples. Então é o metano sendo formado pelas suas respectivas substâncias simples, né? Lembrando que tem que estar no estado, né, alotrópico, na variedade alotrópica mais estável. Bom, então essa eu já sei que é a minha equação global. Por quê? Porque é aquela equação cujo ΔH eu não sei ainda, não conheço. Ok, gente? E a gente tem 3 equações parciais nesse caso. Ele me deu aqui a combustão do metano, ele me deu aqui a formação da água e me deu a formação do CO2, né, como equações parciais. Tudo bem? Então vamos ver o que a gente tem que fazer. Bom, analisando, né, a equação global, a gente tem o quê? CH4 do lado direito, no produto. Analisando a primeira equação que ele me deu aqui, ó, a parcial, está do lado esquerdo. Então eu já sei que eu tenho que fazer o quê? Tem que inverter, né? Então olha aí, ó, vou inverter a primeira. Tudo bem? Inverteu, ó, o que eu faço com o sinal? Trocar o sinal. Tudo bem, gente? Aí, olhando para a segunda, olha só. O que tem na segunda equação e que aparece também na global? O H2. Certo? Então você não vai olhar, por exemplo, o O2. Por quê? Porque não tem O2 na global. Então você não vai se orientar por aqui. Você vai se orientar por aqui. Certo? Então se aqui tem H2, aqui também tem H2, então eu vou, né, focar no H2. Então na equação 2 é 1 mol só de H2, enquanto que aqui eu tenho 2 mol de H2. Então eu já sei que eu tenho que dobrar a quantidade. Tenho que multiplicar por 2. Tá? Então cada caso é um caso. Então vocês, né, viram que no exercício anterior eu fiz o quê? Divisão por 2. Aqui eu vou fazer o quê? Multiplicação por 2. Então depende daquilo que você tem, né, das equações parciais, e depende daquilo que é pedido, que seria a equação global aqui. Tudo bem, gente? Bom, então olha só. Peguei a equação 2 aqui, certo? Ó, está multiplicada por 2 aqui embaixo. Tá? Então a quantidade de matéria, a quantidade de mols, ela dobra na equação. Dobrou para uma, tem que dobrar para todas as substâncias. Vocês viram também que aqui, ó, a gente dobrou o valor do ΔH. Tá vendo? O sinal é o mesmo, porque eu não fiz a inversão, mas o valor numérico tem que ser 2 vezes maior. Certo? Bom, aqui a gente tem, né,
a terceira equação ainda, né, para a gente poder utilizar. Se a gente olhar a terceira equação, ela está perfeita, né, não precisa modificar. Então, o que tem nessa terceira equação aqui que aparece na global? Carbono grafite, tá vendo? Você tem 1 mol do lado esquerdo na parcial, você tem 1 mol do lado esquerdo também na global, ótimo, não precisa mexer. Então, eu vou apenas manter, tá? Vou manter essa equação. Bom, então, será que eu fiz a coisa certa, né? Mas não sei se eu devia, né, fazer isso mesmo com a primeira equação, ou você tem dúvida se você fez a coisa certa com a segunda, né? Então você vai ver se a soma dessas três aqui, elas vão te dar a equação global como resultado. Bom, o que daria para a gente cancelar aqui? Então daria para a gente cancelar o CO2, ele aparece na direita, aparece na esquerda, 1 mol de cada lado. O que mais, gente? Bom, daria para a gente cancelar aqui, O2. Aqui você tem 2 mols do lado direito. Aí do lado esquerdo, eu tenho 1 aqui mais 1 aqui, somando dá 2. Tá? Então, o total é de 2 mols do lado esquerdo, com 2 mols do lado direito, posso cancelar, sem problema. Bom, o que mais que dá para a gente fazer? 2 mols de H2O. Na esquerda tem e na direita tem também. Certo? Será que eu cheguei onde eu queria? O que sobrou aqui, gente, ó, do lado esquerdo da seta? Carbono, grafite, certo? O que mais? 2 de gás hidrogênio, 2 de H2 gasoso. Tudo bem? Tem mais alguma coisa? Não, né? Cancelei o resto. Bom, o que sobrou do lado direito? Do lado direito sobrou o metano como único produto, que é o CH4 gasoso. Tranquilo, gente? Bom, então eu posso agora fazer o quê? Agora eu posso somar os valores, né, os 3 ΔH parciais, para encontrar o ΔH da reação. Né? Posso fazer isso tranquilamente, porque eu já sei que eu fiz a equação certa, eu consegui chegar, né, na equação certa, agora eu posso somar. Vamos lá? Então olha só, cancelei aqui o que tinha que cancelar, tudo bem? Chegou lá na equação global, que era aquilo que eu queria. Aí você faz o quê? Você pega esses dois que são negativos, ó, soma, né? Dá 230 negativo, com 213 positivo, né? Essa soma vai dar quanto? Menos 17. Fácil, né, gente? Tudo bem? Então, lei de Hess, você vai fazer o quê? Você vai somar as equações. Identifica quem é a global, aquela que o ΔH está sendo perguntado. Não sei o ΔH. Essa vai ser sempre a global. Ele vai te dar as parciais, ele fornece isso. Né? Como que eu sei que ele é parcial? Porque vai ter o valor, né, do ΔH associado àquelas equações ali no próprio enunciado. Tudo bem? Então essa seria a segunda forma de calcular o ΔH de uma reação. Então a gente aprendeu a primeira forma é usando os calores de formação, lembra? Aí você usa ΔH igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Tudo bem? E aí esse segundo método agora, que é pela soma de equações, a gente também consegue resolver, né? Depende daquilo que você tem no exercício, né? Se você tiver lá o calor de formação, claro que é bem mais rápido, você faz por calor de formação. Se tiver várias equações e tiver que organizar, você faz pela lei de Hess. Tudo bem? Então é isso, por enquanto a gente volta, ó, no próximo bloco, a gente vai ter um terceiro método ainda, né? A gente vai falar de energia de ligação, terceiro método de calcular o ΔH, e aí a gente finaliza essa aula de termoquímica. Valeu, gente, até mais.